calma aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende noite, da hora que pô. tá assistindo aí. Com o Maris eu tô mais à vontade aqui. Tô com a mesma roupa, porque a gente gravou tudo no mesmo dia, né? Ele ninguém vai perceber, porque Não. é o primeiro vídeo. Mas é engraçado que a gente fez o podcast ao vivo, a gente tava de cinza, Tava né? de E hoje cinza, tá de parecia- azul. parecia que Parece era que a gente combinado. combina. É muito bom, a gente tá no podcast Speak of Jesus. E a gente tá apresentando a galera da igreja num formato de testemunho. Não é para engajar só o testemunho e chamar a atenção da galera. Não, mas acho é mais que para a não. galera conhecer mesmo. A gente tem muita dificuldade em São Paulo com interação por causa da correria e tal. Sim. Eu acho que o vídeo é legal, porque a galera te vê cantando ali, nem imagina, né? Os problemas carregam. Os problemas carrega, a história que carrega, né? E aí a gente vai apresentar para você então o Carlos, né? Que é o nome real dele. Quase ninguém sabe. Ninguém Seu nome sabe. é Carlos. Você acabou de revelar um nome aí, então eu acho que ia morrer a 7 chaves com Ia isso. morrer a 7 chaves. Agora a galera já sabe. O nome dele é Já sabe. Mas não Carlos. sabe o nome completo, então tá bom. Eu ia falar inteiro, hein? Ele tem 34 anos, é bem mais velho que eu. Ah, para, tem meses aí de diferença. Eu tenho só 33, ele vai fazer 35 já. Não, para, 34. Ano que vem. você vai Ano que fazer- vem. Não pode mentir, hein? Ele cuida do Ministério de Louvor aqui da LAR. Então, inclusive, a gente está numa quinta-feira aqui Hoje e tem. vai ter um discipulado. Toda quinta rola o discipulado de Toda louvor. a gente procura trazer uma palavra bem rápida mesmo, bem breve. Eu não gosto de sobrecarregar ninguém, até mesmo porque os cultos estão para isso, né? Mas eu acho legal porque as quintas-feiras são um diferencial, assim, porque elas acontecem por si só. Eu acho que Cristo ele vem assim nos dar uma experiência bem diferenciada nas quintas-feiras. Legal. E aí quem quiser participar aí toda quinta-feira às 7h30. E aí tem hora para começar, não tem hora para acabar. Mas é você tá bom pra liberado galera. para sair a hora que você quiser. não tem E problema. casado com a Dani, né? Quanto tempo de Com a casado Dani. já? Nossa, vamos fazer 12 anos agora, dia Casou 19 novo, de hein? setembro. Novinho, né? Novinho. Ela me agarrou pelo pescoço. Então é pra casado, 34 anos, casado há 12 anos, você falou? criar. 12 anos. Vai fazer 13 anos já agora em setembro. Não, 12 agora em setembro, dia 19, e ano que vem faz 13 anos. É que a meio gente óbvio, conversou ontem, a gente planejando já ano que vem. né? Então é meio óbvio depois do 12 fazer 13, né? É óbvio, né? Mas vai que Porque ninguém sabe. a gente dá uma zoada assim, mas... Então a gente apresentou aqui rapidamente. É o que a maioria deles conhecem de você já. Sim, isso aí eu acho que já sabe. Tá lá agora- no Facebook. Tá lá no Facebook, é só dar uma pesquisada. Agora conta um pouquinho, Maris, como que foi sua infância, conversão, a primeira igreja que você foi. Vamos lá, deixa você livre aí para contar tudo, a questão do testemunho da enfermidade e tal, que a galera às vezes nem sabe também, que é legal porque te vê aí sorrindo, brincando, mas você tem um espinho na carne aí para compartilhar com a galera. Tem vários, né? Mas esse é o principal. Mas vamos lá, vai. Eu acho que eu nunca... enfim, Cristo nos encontrou, né? A gente sempre fala isso. Mas o meu berço sempre foi evangélico, sempre foi cristão, né? Minha mãe era da Assembleia, né? Ia na Deus e Amor, lá, a Assembleia do bairro. E eu ia sempre com ela e tudo mais. Tanto que ela fala que o primeiro passo que eu dei foi dentro da igreja, porque minha avó me levava. que legal. E aí o primeiro passo que eu dei foi lá dentro e tudo mais. Então sempre fui conhecedor, vamos dizer assim, de alguma coisa, né? E aí cresci, meio que ali na adolescência abandonei meio que Cristo, assim. Eu pensava em casar primeiro, curtir a vida. Quando tivesse 40 anos, aí sim eu ia lá, eu Essa aceitava galera. Jesus, batizava. E aí colocava o colarinho branco assim, ia, né? Mas não foi bem por aí. Depois de zoar muito e tal. Mas eu lembro que eu tinha aquele vizinho chato, sabe, que pegava no seu pé. Todo sábado tava lá, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Eu, caraca, eu me escondia dele, falava assim, não tô. Mas aí acabei indo pra igreja, né? Eu participei de em casa, célula, né? Da Comunidade da Graça. Legal, Então era legal. a segunda igreja que eu realmente assim conheci mesmo de Jesus e tudo mais. Tive um encontro mais Ali você íntimo já era com Deus. adolescente. Uns 14, 16, até uns 17, Adolescente. 18. Adolescente mesmo, né? E eu lembro que a primeira experiência que eu tive realmente foi na igreja, na comunidade, né? Foi através de um louvor. Eu lembro até hoje que eu tava lá sentado. Sempre com louvor, né, mano? Sempre no louvor. É impressionante como ele sempre falou comigo no louvor. É uma veia que ele me pega assim. Embora eu não canto muito bem, nem sou lá essas coisas, mas
é algo que eu acredito que se a gente puder mover um pouquinho, mexer um pouquinho, a gente consegue mudar um pouco, tanto na vida das pessoas quanto na comunidade, na igreja. Então, eu acho que eu acho que de migalha em migalha, mesmo não conhecendo tanto, eu consigo ali mexer um pouquinho, ajustar alguma coisa que precisa ser ajustada. Na questão né? do louvor? Do louvor, exatamente. É, a Mas eu parada lembro do até louvor. hoje o louvor que tava cantando, ele era, acho que, eu nem lembro se era do Ronaldo Bezerra, que falava assim: eu quero ser, Senhor, um instrumento seu para abençoar toda a terra. E aí eu lembro que eu chorei muito esse dia, muito, porque eu queria ser uma pessoa usada por Deus. Né? Eu acho que é aí que eu entendi que eu precisava ser usado para alguma coisa. Tipo, a vida não era só curtir, não era só sair, beber, curtir os amigos. Eu acho que aí eu já Já entendi alguma estava coisa. com o coração inclinado para isso. E aí o processo ministerial que Deus fez aí para você? Aí eu lembro, aí eu participei por isso, aí eu fiquei meio down, assim, tipo, pra baixo, porque eu queria fazer alguma coisa, eu não sabia o quê. E aí eu lembro até hoje que eu estava em casa assistindo um culto lá, era o Bispo Cé Bruno, estava ministrando, um culto da Renascer. E aí falou assim, bem claro, né? Você que está em casa e você... Aquelas coisas, né? E aí eu falei assim, é comigo, vem procurar uma Renascer. Aí eu procurei, era uma quarta-feira, dia 25 de janeiro, porque era aniversário de São Paulo. Aí eu entrei dentro da igreja, quem estava cantando era a Anne. A Anne estava cantando um louvor, ela até zoa comigo, porque ela é desafinada, mas canta bem pra caramba. Você falou que ela é desafinada ou canta Desafinada, bem? mas bem. E aí eu lembro até hoje que ela estava cantando um louvor digno de honra. E aí eu aceitei Jesus. No dia seguinte já me batizei, na mesma sexta-feira eu já estava envolvidaço com o Projeto Amar, que é um grupo de jovens, indo para a vigília, vendendo rifa, e aí foi. E aí aquela parada toda do E aí maluco. aquela avalanche. Aí assim, conheceu a veio. Dani. Aí conheci a Dani no mesmo ano, foi em 2005. Hoje ela está aqui para me corrigir, foi em 2005. Que eu sempre falo que é 2006, mas foi em 2005 isso. E aí conheci ela no mesmo ano. A gente namorou aí 4 anos, mais ou menos. Eu enrolei ela há 4 anos, porque eu não queria casar. Mas ela marcou a data e a gente casou. Ah, é? Dica para você que está em casa. Marca a data. E já fazem 12 anos, ou Já seja, fazem o negócio 12 dá anos. certo. Né? Deu certo. E assim, aí você, lá na Renascer, chegou a ter cargo lá, como é que foi? A galera... Renascer foi uma escola, eu sempre falo isso, né? Eu saí de lá, né? Tem pouco tempo, a gente vai chegar até lá, por que eu saí, mas foi uma escola muito grande para mim, eu aprendi muita coisa lá. Todo o conhecimento que eu tenho, vamos dizer assim, veio de lá, né? Então, eu não posso, vamos dizer, cuspir no prato que eu comi, né? Mas eu aprendi bastante coisa lá. Foi árduo, foi difícil, não foi fácil. A galera vê assim, tipo, foi ungido aspirante, diácono, presbítero, mas foi uma parada difícil, não foi Você era fácil. presbítero lá? Eu era presbítero lá, cheguei no presbitério, foi difícil chegar lá. É porque eu queria ser bispo, vamos dizer assim, né? Todo mundo que entra lá, Quem almeja... quem almeja episcopado, é Sante Albra almeja, né? É o nosso jargão. Mas eu lembro que eu fui perdendo esse gosto de ser pastor, de ser bispo, de ser alguma coisa. Porque eu olhava assim e via umas paradas que eu não aceitava. E aí eu não queria, eu fui perdendo essa paixão. Por exemplo, ver um pastor passando necessidade, eu falei assim, mano, eu não quero isso para minha vida. Eu achava que isso era mártir, né? E aí eu descobri que tem uma forma de ser pastor sem passar por isso, ou passando por isso, mas de uma forma correta, né? E aí? Aí foi indo, fui ungido Quanto tempo lá? Eu fiquei bastante tempo lá, porque eu conheci a Dani lá em 2005. Eu fui deixando aos poucos, mas a minha saída definitiva foi em 2019. Então são aí bastante tempo. 16 anos. 16 anos, coisa pra caramba. Te conheci lá, acho que foi em 2005, 2006, mais ou menos, que a gente se mais ou conheceu menos lá. isso daí. Eu fui a primeira vez em 2003, né? Aí em 2003 eu já fui mandado para uma outra igreja, eles falam que é enviado, né? Aí eu fui enviado lá para uma outra igreja no Quarto Centenário. Aí lá fui líder de jovens, aí depois eu voltei em 2005. Tá contando essa história. Voltei em 2005 e aí eu te conheci lá. Foi. Você foi um motivo de eu não querer ser pastor, porque tinha uma parada assim, tipo, eu sou aspirante, converso com aspirante, sou aconselhado por um diácono. Eu viro diácono, eu não posso me aconselhar com um aspirante que era amigo meu, com você, por exemplo. Não, eu tinha que me aconselhar com um presbítero e com um pastor. E aí chegava uma parada que, por exemplo, você era pastor, você não podia conversar com um cara, porque é seu amigo, mas que é aspirante. Eu tinha que conversar e ter meu ciclo social com um pastor, tipo...
era uma parada que eu entendo o trabalho, mas, por exemplo, a gente perdeu contato por causa disso, né? E a gente nem se falava mais. E aconteceu uma parada meio assim, então eu não curtia, não queria ser pastor para perder meus amigos. O bagulho é punk. E aí, 2019, você sai da Renascer, conhece a LAR. Sai um pouquinho antes do meu coração, eu acho. Como é que foi a saída, assim? Porque tem um dia, né? Tem um dia. Tem um dia que você fala assim, mano, não é mais pra mim. Acabou. Foi acontecendo, né? Eu sempre tinha algumas dúvidas no meu coração, assim, de algumas coisas que aconteciam. A graça era uma delas, né? Porque eu sempre aprendi assim que o sangue de Cristo era poderoso para salvar. E ele já cumpriu todo o papel que ele deveria ter cumprido. Ou seja, ele nos resgatou de todas as coisas. Né? A cédula de dívida foi rasgada, tudo foi conquistado pelo sangue de Cristo. E ele é poderoso para todas essas coisas. E aí tinha uma parada de você ter que fazer algumas coisas para alcançar outras. Por exemplo, alcançar a promessa, dízimo, oferta, santidade. Essas coisas que era uma coisa que era complicado entender. E eu tinha muita dúvida sobre isso. Eu sempre me perguntava, mas o sangue de Cristo não é tudo, não é suficiente para tudo? Ou seja, foi uma divergência teológica primeiro. Teológica e bem espiritual, assim, sentimental, vamos dizer assim, porque eu me sentia acusado de algumas coisas, né? Por exemplo, a oferta era uma delas, né? Eu e a Dani, a gente passou por uma crise financeira bem difícil, vários tempos, né? Vários períodos, né? E aí eu me sentia meio acusado, por exemplo, eu não tinha oferta para entregar. Aí você falava assim, mas dá, porque Deus vai abençoar, vai aparecer dinheiro na sua conta amanhã. E eu entregava acreditando isso, e não aparecia dinheiro na minha conta. E eu falava para Deus, cara, estou em pecado, não pode ser. Qual que é o pecado que eu estou cometendo, né? Tipo, e aí essas coisas aconteciam. Então eu ia criando frustrações em Deus, entendeu? Então eu creio que eu não conhecia o evangelho de verdade, assim. Eu não conhecia Cristo. Eu era pior que ateu, eu falo isso, né? Porque assim, por conta disso, porque eu acreditava que, não que Deus não existia, mas que ele existia e ele não ligava para mim. Né? E é o que eu pensava, porque parecia que acontecia com todo mundo, né? Mas na verdade é uma jogada muito louca, né? Um dia a gente fala sobre isso, um podcast Sim, só, com certeza. sobre essa linguagem persuasiva aí da igreja. Eu acho que a parábola do filho pródigo, para mim, ela se encaixa perfeitamente na minha vida, porque assim, eu ia para a casa do pai, eu conhecia o pai, sabia quem ele era, tinha um relacionamento com ele, ele me dava comida, ele me dava alimento, ele falava comigo todas as manhãs, ei, bom dia, filho, tudo bem? Mas eu não tinha um relacionamento com ele, eu não sabia quem ele era de verdade, tipo Jó, né? Sabia, ouvia, mas não tinha um relacionamento com ele. É uma parada sinistra, assim, de você estar na igreja e não conhecer Cristo como ele é. E aí, quando eu lembro até hoje, foi num culto um dos meus referenciais, que é o André Fernandes, a gente estava ouvindo, e ele falou muito sobre graça, né? E tem uma coisa que eu levo isso para minha vida inteira, que ele fala assim, que Jesus apresentado da forma correta, ele é irresistível. E eu lembro que ele falou muito sobre isso, ele falou também uma frase muito forte, ele falou assim, que não há nada que eu faça, né, nem mais ou menos, que vai fazer Deus me amar mais ou menos, né, o amor dele já é soberano, tipo, ele já me amou, entendeu? E aí, aquele dia eu lembro que eu chorei muito, eu chorei com a Dani muito, porque a gente queria procurar uma coisa assim, e aí tem até uma profecia, porque eu lembro até hoje que eu estava na Renascer cantando um louvor, era lá em 2007, 2008 mais ou menos. E aí eu tava cantando, aí passou uma menina pela porta, ela entrou, eu vi ela descendo as escadas, assim, desesperada, procurando alguém, e ela olhou para mim, e ela apontou assim, me chamando, e o louvor acontecendo, sem saber o que fazer. E aí eu cheguei nela e falei assim, o que você quer? Ela falou, eu quero falar muito com você, Deus quer falar com você. Eu disse, não, mas agora eu tô no louvor, espera ali no canto, depois eu falo. A Dani já olhando assim de rabo de olho. Tipo, quem que é essa louca aí? Já achou que ela ia sacar um exame de gravidez e falar. Sei lá, né? Alguma coisa assim. Aí acabou o louvor, eu fui lá falar com ela. Ela falou assim, aquela é sua esposa? Não, fala pra ela que eu não quero nada com você. Nem era tão bonita assim. Ela falou assim, pera aí, eu quero falar com você. E ela falou assim, Deus está falando para mim que todos os seus questionamentos um dia vão ser respondidos. É só você aguardar nele que vai ser respondido. E eu lembro, aí eu transportei essa palavra para esse encontro que eu tive com Deus na minha sala. Que louco. E aí eu entendi o que era todos os meus questionamentos dentro de mim, questionando quem ele era, o sangue de Cristo, a graça real, de verdade, e Deus me respondendo todas as coisas. Então, assim, muitas pessoas até falaram, na minha saída foi meio conturbada, assim, ela não foi agradável. Sempre é, né? Não tem como não ser, né? Ela foi uma ruptura muito grande. E aquele dia eu percebi que era a coisa certa que eu estava fazendo. Porque as pessoas colocaram a minha amizade com você
é porque o pastor André te chamou. Eu falei assim, mano, eu tenho um relacionamento com o pastor André há anos. Mas não foi ele, eu nem falo mais com ele, a gente nem tava se falando. E eu lembro Era raro, né? eu lembro que um dia seguinte desse encontro que eu tive com Deus, que eu já estava querendo sair, procurando um lugar, você me ligou contando que teve um sonho comigo. Eu falei assim, não, conta o sonho, você não queria contar. Eu assim, fala o sonho porque talvez seja resposta de oração. E você falou o sonho, eu assim, eu vou lá conhecer. Eu vim, e aí eu falei assim, Jesus está aqui. Demais, né, mano? É muito louco isso. E aí foi. Acho que agora eu tenho um encontro com Cristo de verdade. Eu sempre zoo com você, eu falo assim, agora dá até vontade de se batizar de verdade, de novo. Porque agora a gente sabe, né? A gente está descobrindo o verdadeiro Descobrindo evangelho. Jesus, o evangelho, a palavra, de um jeito que a gente nunca provou. É uma coisa que você sempre fala assim, eu ministro aqui, mas depois vai lá para cá, vai lá na sua casa, vê a Bíblia, prova, vê se é isso de verdade, né? A gente até descobriu sobre Maria Madalena recentemente, juntos, e o maior erro teológico, e tá lá na Bíblia, tá escrito lá, e a gente nunca prestou atenção por falta de ler, né? Porque a gente acreditava no que falavam pra gente. Uhum. E aí a gente está descobrindo o evangelho junto, e isso eu acho muito louco, eu acho E é muito louco fenomenal. porque, assim, né? Todo movimento é liderado, ou uma coluna muito forte é o louvor, é a música. Se pegar, por exemplo, o movimento da Reforma, tiveram músicas que precederam esse... É um avivamento, foi uma onda, né? Que tomou o mundo de avivamento, disseminando a palavra. E o louvor teve grande influência nisso. Muito, E o que demais. aconteceu com a gente foi, tipo, na minha casa, aí a gente veio para cá, estruturamos alguma coisa, e agora a gente entende que o louvor é uma coluna que está guiando ou conduzindo a galera também para o avivamento como algo muito forte. Então, o louvor na lar para você, assim, como que está sendo esse novo período aí? Caraca, é louco, porque nada do que eu planejo acontece. É muito legal isso, porque eu sempre venho planejando algumas coisas, assim, né, para Mas poder... aqui até pregando, assim, né? Tudo. então, eu venho planejando, assim, aí eu chego aqui, Cristo fala assim, Jesus fala assim, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu vou conduzir. E aí acontece algo muito inacreditável de a gente ajoelhar e chorar e passar horas chorando, horas louvando e sem rumo, sem direção, mas só por estar junto, né? E isso tem sido muito legal, assim, tem sido constante pra gente. A gente está tentando adequar algumas coisas, né, tornando algo mais quadradinho, mas sempre na hora acontece algo muito... Jesus, ele entra assim em cena... Bagunça tudo, E aí né? bagunça tudo. Eu falei assim, não é do jeito que vocês querem, vai. É do jeito que eu quero. E aí tem sido fantástico, assim, tem sido uma experiência muito louca. Já era assim, porque eu já tinha um pensamento diferente, assim, eu já não queria fazer algo quadrado, né? Quem me conhece há muito tempo, e até mesmo da Renascer, sabe que eu sempre quis fazer uma coisa diferente. Tanto que era uma das coisas que eu brigava muito, porque eu queria ir para as outras igrejas, fazer um louvor diferenciado. E aí, por exemplo, eu tinha um pastor em Itaquera que eu gostava muito, e eu não podia ir lá fazer um louvor com ele. Gosta ainda, né? Gosto ainda, gosto muito dele, encontro ele. A gente se encontra a cada 5 anos e é uma revolução. Mas eu não podia ir lá, e se eu fosse lá, parecia que eu estava indo para outra igreja, estava desviado. E Tipo, mesmo se fosse para outra, né? E era a mesma igreja, entendeu? E era uma coisa assim que eu não gostava muito. Então, eu acho que a gente não pode limitar o poder de Deus, né? Colocar ele dentro de uma caixinha. Então, era louco. E aí é por isso que fui saindo. Legal. E assim, é um processo muito louco, né? Porque a gente sai muito tempo antes de sair mesmo, né? Sim, saiu. Eu saí quando eu descobri, acho que a minha enfermidade, né? Eu tenho uma enfermidade imunossupressora, né? E eu descobri ela em torno ali de 2012, 2013, mais ou menos. Foi mais ou menos quando eu descobri. Eu fiquei internado 3 vezes, né? Já por infecção generalizada. Foi uma parada muito louca, Caramba, assim. infecção generalizada. Hoje eu tomo uma injeção... Super jovem. Super jovem. Eu achei que eu ia morrer, mas não morri, graças a Deus. Deus está cultivando. Hoje eu tomo uma injeção, que custa uns 15 mil reais aí, mas o governo me dá, né? Eu consegui, graças a Deus também. E ela é uma vez por ano? Como é que é? A cada 15 dias eu tomo uma injeção. A cada 15 dias você toma uma injeção que custa 15 mil reais. Custa 15 mil reais. Meu Deus do E céu, aí, cara. quem me vê assim, firme e forte, não sabe as guerras que eu já lutei ou que eu luto em casa. Eu tive um sintoma de tuberculose também, quase morri. Eu lembro que eu fui pro hospital, a Dani chegou em casa, tinha sangue para todo lado, assim, dentro do banheiro, porque eu tossia muito sangue, jorrava Nossa, sangue mano. da minha boca. E era do estômago? Não, aí essa foi um vaso que rompeu no meu pulmão. 1 ano de casado. Meu A Dani Deus, quase ficar viúva com 1 ano de ficou casado, viúva. cara.
E aí eu também achei que ia morrer aquele dia, mas aí Deus colocou a mão e aí não foi. Eu tenho um histórico longo aí. E aí eu lembro que isso foi uma das coisas que também foi Isso em acontecendo. 2012, ou seja, seu coração sai em 2012, Sai em mas 2012. mas a decisão é só em 2019. Só em Aí a 2019. pergunta que não quer calar, por quê? É porque assim a gente se sente preso a algumas coisas. Por exemplo, aquela questão de eu devo alguma coisa, sabe? Tipo, Sou grato, eu tal. sou grato, eu preciso ser grato à visão que foi me dada. Então, Uhum. eu preciso estar aqui, eu preciso honrar o que está aqui, mas eu estava lá, mas não estava. Tipo, eu estava corpo físico, mas meu coração não estava lá. Por que eu falo que eu saí nesse dia, nesse período? Porque assim, eu entendia que tinha uma cura para mim. Mas eu lembro que Jesus ele falava assim para mim, ainda que a minha cura não se manifeste para você na sua carne, ela vai ser manifesta no céu. Uhum. A minha cura já está aqui no céu. Essa é a graça que eu tenho para você, sabe? Eu ficava em paz e as pessoas falavam assim, não, tem que orar, tem que curar, colocava a mão, É pecado. e Deus, sabe? E eu entendia que não era assim. Eu entendia que era algo que era para eu lembrar que Cristo existe. Embora eu ore por cura, embora eu deseje muito a cura, Uhum. mas hoje eu tenho consciência de que talvez ela não seja aqui. E aí isso era para tudo, por exemplo, carro, mano, eu não desejo carro como as pessoas desejam, eu não desejo casa como as pessoas desejam, eu não desejo hoje uma vida financeira como as pessoas desejam. Mano, às vezes elas falam, não, vai lá, investe, faz isso, mas, mano, eu não quero. Uhum. Até sabe fazer, né? Até sei fazer, tipo, até sei o caminho, mas eu não quero, eu quero estar em paz com Deus, em paz com Cristo, eu quero fazer o que Ele quer para mim. E isso é o suficiente para mim. E é um sabe? escândalo pra galera que tá em E é um volta, né? escândalo. E aí eu não queria ser pastor, eu queria, não, deixa eu aqui no louvor. Você não pode ser pastor e tocar o louvor ao mesmo tempo. Você tem que ser pastor, abandona o louvor, vai cuidar de vidas. E, mano, porque eu não posso cuidar de vidas no louvor, sabe? Tipo, e Deus falando, sabe? Tá ali, o louvor é seu, eu vou É o seu te honrar nicho, nisso. né? É onde Deus te levantou para atuar, né? Exatamente, embora tenha outras qualidades. Por exemplo, hoje eu cuido das transmissões da LAR, eu levantei Você o Pedro, é um cara levantei que o sabe Rafa, ministrar ensinei. bem, Ministro bem, é sabe dar legal. aula. Não sei. Sabe sim, você Sabe? dá aula de inglês, caramba. Dual e tudo mais. Então, assim, tem outras qualidades minhas que dá para englobar e formar quem eu sou. Eu não posso moldar. Mas o que queima o teu coração É o louvor ainda. Aí queima. Tem que gastar a vida aí, né? Exatamente. E eu acho que essa libertação é muito doida, né? É. De você não se cobrar mais no que você não é. E Para você dedicar e empenhar força no que você é, né? Porque no fundo essa é a sua identidade, não é um ofício, né? E eu posso sair com a família, eu posso ir num churrasco, posso. Lá rolava uma parada assim, né? O dia. Tirou selfie em festa. Nossa, já era. Dia Tanto de que você olha a selfie da galera, você faz. Céu da Renascer. Tá na Pesado praia. isso, hein? Céu da Renascer. Tá feliz? Tá feliz. Não. Mas quem é de fora sabe que é assim. Porque assim, ninguém é insubstituível. Eu acho que todo mundo pode ser substituído um dia por Deus. Desde que a pessoa abra a mão disso. Mas lá rolar uma parada assim, se você não está fazendo, se você não fizer, Deus vai tomar a sua coroa. Uhum. A gente está estudando sobre Efésios e a gente vê lá que Deus ele dá condições para ele tomar a obra de alguém, né, daquilo que ele confiou. Mas isso não é roubar a salvação. Não, lá o lance era que tipo, você ia pro inferno toda semana e você recuperava Exatamente, como oferta. Exatamente. Santidade, eu tenho que fazer para poder alcançar a salvação. Mano, não é isso. Tipo, a santidade é uma questão assim, eu conheço a Cristo, eu creio que Ele já me salvou, que a salvação já é minha. Ele já conquistou essa salvação, eu não tenho que fazer mais nada por ela. Mas porque eu amo tanto Ele, eu deixo Ele mudar dentro de mim algumas coisas. E a glória dEle, a graça dEle vai expulsando isso, eu vou perdendo o desejo dessas coisas. Não, a santidade lá fora é para de fumar, para de beber, que... Pega essa cartilinha, pega esse CD gospel, só ouve isso. Se fosse fácil assim, Jesus não descia para a cruz, né? Era Ele não só... pagava o preço. Ele mandava uma cartilha. Aí de baixo, tó, cumpre. Segura aí, cumpre isso daí. Ele já fez isso, mandou os 10 mandamentos, deu certo? Era uma sombra, né? Fez a galera clamar por um salvador, porque... Não deu certo. Desde lá já não dá certo. Então ele veio e mostrou que não é assim que funciona. Eu vou mostrar como funciona de verdade a graça. Ele levou o patamar, mas isso aí a gente é outra Então, mas é uma loucura, né? Você pensar que
bases da nossa crença, na verdade, elas estavam ajustadas de maneira errada. Porque Exatamente. santidade existe, mas não é daquela forma. Exato. Oferta ou contribuição na igreja existe, mas não é daquela forma. Dízimo nem existe. Tipo, essa parada toda, como que foi para você enfrentar você tinha uma constituição dentro de você, conceitos já feitos dentro de você, para você ouvir isso de novo e você aceitar isso, compreender. Como é que foi esse choque? Eu falo que assim, o choque, na verdade, foi descobrir que eu estava certo de alguma maneira. Que Jesus já estava querendo me arrancar, de alguma maneira, essa verdade. Porque assim, a gente sempre conversa sobre isso, a gente sempre pensou dessa forma. Sempre falou assim, não, tem algo a mais ali, não é isso. Que uma questão sobre a Santa Ceia, né? Pega o cálice e examine-se o homem a si mesmo, e aí aquela parada, tipo, hoje eu posso tomar ceia. Tipo, hoje Jesus pode voltar, então eu vou pro céu. Aí se amanhã se eu pecar, Jesus não pode voltar e eu não posso tomar ceia. Então essas são coisas que me tornavam... eu precisava fazer coisas para me tornar digno de alguma coisa. E a gente sempre questionava essas coisas. Eu lembro que eu mandei esse texto para você, mandei esse texto para o pastor Samuel se questionando, assim, o que é isso aqui? Tem uma coisa aqui sobre a ceia diferente. Isso já... Mandei até um vídeo, né? eu mandei até um vídeo, né? A gente fez também um podcast sobre isso, você ministrou sobre isso várias vezes. Então, assim, eu acho que dentro de nós, Jesus já estava despertando alguma coisa. Tem uma coisa aqui, um evangelho aqui que é diferente. Lê direito, porque não é isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente ia, por exemplo, eu ia em conferências, ia em vigílias, ia em Santa Ceia, por exemplo, eu via as 12 bênçãos e falava assim, tá, mas eu acho que não é isso. Tipo, só que eu não podia questionar, porque tinha alguém acima de mim falando, não, isso é certo. Entendeu? E aí... É tudo bem amarradinho, né? Pra gente ficar ali e obedecendo, né? Eu acho que foi bom, eu aprendi muito sobre o Evangelho, eu aprendi muito sobre muitas coisas, mas foi base. Para eu hoje olhar e falar assim, peraí, dá para lapidar isso aqui melhor. E aí vai lapidando isso. Mas foi um confronto louco, assim, foi bem... Foi animal, né? Foi animal. E quando você ouve um texto assim que... Você fala, caramba, eu achava que era outra coisa que dizia isso daí. Tem vários. Um deles eu acho que é isso, as obras, né? Eu lembro que lá tá falando assim, as obras vão ser provadas pelo fogo, né? Ouro pede ouro, prata pede prata. Eu lembro que tem até uma oferta minha lá sobre isso. Bronze pede bronze, aí feno, madeira vão queimar. E a gente pegava esse texto em outro contexto, né? E falava assim, não, faz isso para Deus, porque lá no céu essa obra vai ser... E é legal porque Cristo, a palavra fala assim que as suas obras vão queimar, contudo ele ainda será salvo. E aí eu falo assim, nunca tinha visto isso. E aí eu descobri esse texto esses dias aqui com você, e aí abriu os meus olhos e falei assim, caraca, a salvação você não vai perder, ela não é por obras, não tem nada que eu faça. O escândalo do ladrão lá, sabe? Tipo, Jesus sendo inocente morrendo, e um ladrão sendo culpado, morrendo da mesma forma, ou seja... Jesus fez o que de bom ou de mal para ser julgado? Nada. E o ladrão fez o que de bom para ser salvo? Nada. Então, tipo, não é obras que vai se salvar. Obras talvez seja um parâmetro para você medir a sua temperatura de relacionamento com Deus, talvez. Sabe? Estou fazendo muita coisa errada. Não, põe a cabeça no travesseiro, vamos voltar para os trilhos e andar novamente com Cristo, ter um relacionamento com Ele. Mas lá no final, não é isso que vai contar. Muito louco isso, né? É louco. E aí, pesado. Pra gente finalizar aqui, considerações finais, algum convite especial pra galera que tá te ouvindo? Tem vários convites. Eu acho que o convite principal é conhecer a Bíblia de verdade, né? Eu conhecia Jesus não conhecendo, né? Eu ouvia falar sobre ele, mas não conhecia ele de fato. 16 anos? 16 anos. É um choque isso, né? Falar... mas não orava em línguas? Orava em línguas. Tipo, mas Jesus não falava com você? Falava tanto que eu estou aqui hoje. Eu acho que eu não tinha intimidade com ele. Sabe? Aquela intimidade de Deus falar assim, e aí, Adão, onde você está? Assim, estou aqui, pai, agora. Agora eu falo para ele, eu estou aqui. Mas antes eu fazia a questão. Mas hoje eu falo, não, eu estou aqui. E aí eu falo assim, então senta aqui, conta os seus dias para mim. E aí a gente vai contando os dias e ele vai transformando. E essa é a oração, né?
E essa é a oração que a gente tem que fazer, né? Todos os dias. Demais, né, isso? E aí eu acho que esse é o meu convite para a galera. Não é sair da igreja, não saia da onde você está, mas confronta a palavra, ouça a palavra, leia a palavra, procura mais sobre Cristo, né? O relacionamento, o convite de Cristo é para que a gente possa ter um relacionamento com Ele. Eu falei isso esses dias, né, para você. Se você pegar toda a Bíblia, né, e for lá, tipo, Israel pecando, Israel acertando, Israel pecando, aí vem chuva de fogo, vem mar abrindo, vem carruagem descendo, vem 7 cavaleiros, vem praga, e aí vem Cristo, morre na cruz, ressuscita, e aí vem mártir, vem tudo, de Gênesis a Apocalipse. Você vai pegar todo esse contexto para Deus restaurar uma única coisa, que é o relacionamento com o homem. Então, o único propósito da Bíblia inteira é resgatar um relacionamento. Então, resgate esse relacionamento que você tem, né, que você pode ter com ele todos os dias. Fala com ele, ó, pai, meu dia foi assim, foi assado. Que é mais do que fazer, né? É mais do que No fazer. fundo, o chamado não é fazer. Exatamente. Chamado é estar na presença dele e desfrutar do relacionamento que ele propôs pra gente. Teve um dia que eu estava sentado ali, foi uma das nossas terças-feiras que são muito loucas, e aí eu falando para Deus, tipo, chorando, pai, me perdoa, porque eu sou assim, eu sou assado, eu preciso melhorar isso, melhorar aquilo, eu não acho que eu sou digno disso, Eu lembro nitidamente, eu falei assim, mano, sabe, no meu interior, cala a boca, cala a boca aí, só fala comigo, como foi seu dia? E aí eu senti o pai de verdade, tipo, eu sentando perto dele e me abraçando, assim, e aí, conta seu dia, como que foi seu dia? E aí eu chorava, mano, que foi, eu acho que isso que a gente não tem, de sentar com Deus e falar assim, Deus, tá sendo assim meu dia. E aí isso é muito louco. É legal a perspectiva da presença, tal. Essa também é uma veia que você tem de amor, paixão pela palavra. Você acha que tudo converge nisso, né? Eu acho que tudo converge nisso porque a gente acreditava nisso, né? Eu acreditava que existia uma presença física. Eu lembro que eu chegava em casa, no comecinho, quando eu me converti, eu puxava uma cadeira assim, colocava uma caneca em cima da mesa e falava assim, e aí, Deus, vamos conversar? E aí eu conversava com ele. E aí, ao longo do tempo, eu fui me frustrando, porque eu tinha que ofertar, eu tinha que dar, eu tinha que ser bom, sabe? Eu cometia pecado e eu me arrebentava porque... Caraca, eu vou pro inferno, e eu tinha medo da morte porque eu continuava pecando. E aí, essas coisas eram ruins. E aí eu fui me frustrando, porque eu nunca conseguia acertar. Eu, pela minha natureza carnal, nunca ia conseguir ser 100% o que Deus quer que eu seja. E aí eu fui me frustrando nisso. Nada dando certo, oferta nenhuma clamando no altar, tipo, volta nenhuma dando certo. E aí eu, caraca, Deus. E aí eu fui perdendo um relacionamento com o Pai. Louco E aí isso. hoje eu restaurei o relacionamento com ele. Hoje eu sei que não é por mim, é por ele. E aí ele vai moldando isso dentro de mim. Legal. A gente vai encerrar a nossa entrevista Vamos com o Males, É vulgo isso. Carlos, né? Vulgo. Não é mais o contrário. É, Agora o Male vulgo é vulgo. Carlos. Se minha mãe ver isso, ela vai brigar. É mais. Provavelmente ela vai ver. É o Carlinhos, É, o da Carlinhos. dona... Cícera. Da dona Cícera. Um beijo, dona Cícera. Eu amo seu filho, viu? Deus abençoe você, Maris. É muito bom a galera Amém. te conhecer um pouco É mais, saber do seu trajeto, os seus testemunhos, das marcas que você carrega, né? Tem Que muita coisa te aí, trouxeram né? aqui, né? Tamo aí. Então essa história construída é lindíssima. E você fica aí ligadinho para a próxima, você acompanhar. A próxima, acho que já vai ser com o Pedro, né? A próxima é com o Pedro. Já é com o Pedro fazendo. E aí vocês vão conhecer mais alguém da Lara aí. Ele falou que ia trazer alguém aí, mas ele não me passou a agenda ainda, né? Tem um pastor novo aí, né? Tem que ser ele, né? Sangue novo aí. É o pastor que o Pedro ama, né? Mais do que você. Mais do que eu. Eu dou comida, dou roupa. O cara ama mais o Lucas do que eu. Pra você ver, né? Você vê que não é por obras, né? É graça. Gente, Deus abençoe Deus vocês, abençoe. viu? Tamo junto. Beijão. Tchau, tchau.